Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à disciplina, como sempre, né? Aula de número 12, onde a gente vai tratar da questão das redes de atenção à saúde. Nós vimos aí todo um contexto histórico, falamos dos modelos de atenção à saúde, falamos da estratégia de saúde da família, falamos da questão do trabalho, né, do processo de trabalho do enfermeiro, não dos programas, do processo de trabalho do enfermeiro dentro da saúde coletiva, que vai englobar a atenção primária à saúde aí. E hoje a gente vai falar das redes de atenção à saúde, tudo que vai englobar a nossa atenção primária querida e mais todo o processo de rede, tá? Então a gente vai começar primeiramente falando, lógico, da portaria. Nós temos uma portaria vigente nessa situação, que essa portaria é a número 4.279, de 30 de dezembro do ano de 2010. E essa portaria é a portaria que estabelece as diretrizes da organização da rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, tudo vai remeter à Lei 8.080, tá? E a Lei 8.142. Então, a lei, as duas leis que formam a Lei Orgânica do SUS, da saúde, tá? Então, a partir dessa portaria, surgiram aí as diretrizes, né? Ela vai estabelecer essas diretrizes necessárias, tá? Para a questão da organização dessa rede de atenção à saúde. E a gente vem com o seguinte questionamento: por que se deve organizar uma rede de atenção à saúde do SUS? Para que se deve fazer isso? Então, assim, embora sejam inegáveis, né, e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos anos, torna-se, obviamente, cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. Então, assim, o modelo de atenção que nós tínhamos, né, e que é vigente ainda diante da situação do quadro do nosso sistema de saúde, ele era fundamentado em ações curativas. Só depois que ele foi estruturado de uma maneira para atender a situação da atenção primária à saúde, com todo o processo de prevenção da saúde, né? Onde a gente tem um conceito novo de saúde, tudo aquilo que vocês viram lá. Porém, nessa época, todo o modelo ele era voltado, né? Ele era fundamentado na ação curativa. Então, ele era centrado no cuidado médico. Ele era estruturado com ações e com serviços dimensionados a partir da oferta. Então, a partir da demanda é que se via a situação de ter ter um cuidado médico e não procurar evitar isso anteriormente. Então, assim, isso se mostrou totalmente insuficiente, né, para dar conta dos desafios sanitários atuais, né, para a época, antes de surgir as RAS, e ficou insustentável para que a gente conseguisse perceber todo o cenário epidemiológico e para conseguir também prever e conseguir atuar, né, nos enfrentamentos que poderíamos ter no futuro. E aí a gente entra também na questão da organização da atenção e da gestão do SUS, que se caracteriza por intensa fragmentação do serviço, dos programas, das ações e práticas clínicas. Então, assim, isso tudo vai ser demonstrado por algumas situações. E mediante essas situações é que se houve e se viu a necessidade de algumas ações práticas. Então, mediante essas situações aqui, por exemplo, as lacunas assistenciais importantes que existiam, né, e que ainda existem. Então, muitas lacunas assistenciais, falta de médicos, as pessoas mais favorecidas que tinham acesso à saúde. Então, isso tudo foi importante para que fosse criado realmente a questão dessa rede de atenção.
Então, financiamento público insuficiente, tá? Então, tudo era fragmentado, né? Era de baixa eficiência, a questão dos empregos, a questão do recurso, tudo era visto na questão de capacidade. Então, assim, o sistema ele não tinha condições de prover integralidade da atenção à saúde. Então, se viu a necessidade de prover isso. Outra coisa, a gente tinha uma configuração inadequada dos modelos de atenção. Então, a gente tinha todos aqueles modelos de atenção, porém, todo esse processo ele foi marcado por incoerência entre a oferta do serviço e a necessidade da atenção. Então, oferta e demanda, uma coisa que a gente visualiza até hoje. Então, com isso, a gente não conseguia acompanhar, né, a tendência das doenças, ia crescendo, a população ia adoecendo e o sistema não conseguia frear isso. E aí, o que aconteceu? Declínio dos problemas agudos nessa fase e ascensão das condições crônicas, uma vez que a gente não conseguia resolver e essa doença, e aí se tornava, as condições crônicas aí, elas têm um pico, elas aumentam nesse período. Outra coisa, questão de fragilidade da gestão do trabalho, né? Com um grave problema de precarização e carência de profissional, tanto em número de profissional quanto em capacitação mesmo profissional, com alinhamento da política pública da época e que tivesse realmente o interesse de praticar todo esse processo. E a questão também da pulverização dos serviços nos municípios, com o boom, né, surgiu aí, então todos os municípios começaram a ofertar, só que não tinha-se, né, essa questão da rede de atenção, os municípios ainda não tinham sido totalmente, os municípios menores, tá, gente, totalmente esclarecidos com relação a isso, então foi jogado a esmo e as pessoas foram tentando fazer até que conseguiu se acertar. Só que, além disso, a gente também tem outro problema, que foi a pouca inserção da vigilância e a promoção em saúde no cotidiano dos serviços, especialmente na atenção primária à saúde. Hoje, a nossa atenção primária à saúde. E aí, nós vamos também para a questão do cenário epidemiológico brasileiro, tá? Que naquela época constava, e até hoje a gente também vê essas situações, só que em menor proporção do que antes da rede de atenção à saúde. Então, assim, nós tínhamos doenças parasitárias. Nesse momento aqui, a gente tem ainda as doenças pestilenciais, porém as doenças pestilenciais elas diminuem nesse processo, até por conta que isso aqui é depois da revolta da vacina, é depois de todo aquele processo que foi necessário para se instituir uma vigilância de qualidade, uma vigilância necessária. Então, as doenças parasitárias, as doenças infecciosas, a desnutrição eram características de países subdesenvolvidos. Então, nosso país subdesenvolvido, né, com certeza também teria esse cenário epidemiológico, e é importante também a gente lembrar que a questão das mortes maternas, os óbitos infantis, por causas consideráveis evitáveis. Então, não se tinha um planejamento, um pré-natal adequado, né? A questão de saúde reprodutiva. Então, tudo isso também fez com que houvesse necessidade de se pensar numa rede de atenção à saúde. A questão dos desafios das doenças crônicas, os fatores de risco, como, por exemplo, sedentarismo, tabagismo, alimentação inadequada, obesidade, tudo isso que propicia as doenças coronarianas, doenças cardíacas. Então, houve uma questão muito preocupante com relação a essas doenças crônicas, a hipertensão, a questão da diabetes, porque todos esses fatores de risco nos levam a essas questões e a esses pensamentos. Então, o crescimento das causas externas em decorrência do aumento da violência, né? Então, a violência cresceu muito, os acidentes de trânsito cresceram muito, né? Isso trouxe a necessidade de ampliação desse foco de atenção no manejo das condições crônicas e, consequentemente, né, concomitantemente, pensando também nas condições agudas desses pacientes. E aí, a gente pensa na questão da solução,
Então, o que fazer com relação a isso? Então, a solução era inovar o processo de organização do sistema de saúde, tá? Redirecionar essas ações e os serviços no desenvolvimento dessas RAS para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. Então, a partir disso, eu ia conseguir visualizar todos esses indicadores que nós falamos. Nós tínhamos que perceber que esses indicadores tiveram melhora. Então, a solução justamente era inovar esse processo de organização do serviço de saúde, tá? Então, assim, no Brasil, quando a gente fala em termos de Brasil, esse debate, ele girou aí mais em torno de uma questão de maior integração, né, com ênfase a partir do Pacto pela Saúde, né? Isso contemplou o acordo firmado entre os gestores do Sul e ressaltou também a questão da relevância, né, de aprofundar o processo na questão da regionalização e da organização do sistema de saúde, logicamente sobre uma questão de uma forma de rede, que na época viu-se que era uma estratégia essencial para a questão de consolidar, principalmente a questão dos princípios do SUS. Então, vocês podem perceber que a rede, ela é toda voltada aos princípios do SUS. Não só a rede, mas como tudo voltado na saúde coletiva. Então, tinha a questão da universalidade, da integralidade. Então, todos os princípios do SUS, eles foram levantados e colocados em pauta para se criar uma rede de atenção. Então, a universalidade, a integralidade, a equidade, e isso tudo só se efetivou com base em 3 dimensões. Então, a gente teve aí no nosso país o Pacto pela Vida, que foi um compromisso com as prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Então, nós tivemos o Pacto em Defesa do SUS, que foi um compromisso com a consolidação, os fundamentos políticos e os princípios constitucionais do SUS, e um Pacto de Gestão, que foi o compromisso com os princípios e as diretrizes para a descentralização, regionalização, programação, financiamento, planejamento, programação pactuada e integrada, né, que são super importantes, né? A questão da regulação, a participação social, a gestão do trabalho e da educação em saúde. Se vocês observarem, tudo isso daqui tem dentro do Sistema Único de Saúde, tá tudo lá, tá tudo na lei, tá tudo escrito, explícito, onde eles fizeram essa proposta, né? E toda essa proposta girou em torno dessas 3 dimensões, para que realmente fizesse sentido em nosso país. Lembrando que o Pacto de Gestão, ele estabelece a questão do espaço regional como locus privilegiado de construção das responsabilidades que elas são pactuadas, uma vez que é esse espaço que permite a integração, tá, de políticas e programas por meio da ação conjunta das esferas federal, estadual e municipal, tá? Então, aí a gente vai ter aqui também, olha, alguns conceitos, né? Depois da gente entender todo esse processo histórico aqui, a gente entra numa parte de conceituação, né? De conceituar algumas coisas. Então, assim, a rede de atenção à saúde, ela é definida, né? Tem um conceito nisso, inclusive dentro da própria portaria dela fala isso, né? Ela é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado, a integralidade da assistência. Então, a gente pode dizer e afirmar, gente, que as RAS, né, a enfermeirinha aí dizendo, as RAS, elas apresentam diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio do sistema de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Nós acabamos de falar. Sendo assim, as redes de atenção à saúde, elas podem ser definidas como arranjos organizativos dessas ações, mais os serviços
de saúde que precisam estar de acordo a essas ações. E qual o objetivo, professora, dessas RAS? Pelo amor de Deus, para que elas surgiram? Então, o objetivo da RAS, gente, na verdade, ela é promover, integrar, né, de forma sistêmica as ações, os serviços de saúde com provisão de atenção contínua, tá? De qualidade, integral, com acesso, uma saúde responsável, humanizada, né, pensando em toda a questão do desempenho do sistema único de saúde, pensando no acesso, na equidade, na eficácia clínica desse serviço, na eficácia sanitária e também pensando na eficiência econômica. A gente quer gastar menos e prover maior qualidade para a população. Então, isso tudo caracteriza-se, né, através de formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o Centro de Comunicação da Atenção Primária à Saúde, da APS. Caracteriza-se também pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população. Logicamente, sempre vai ser centrado na necessidade da saúde de uma população, pela responsabilização da atenção contínua e integral. Então, assim, pensando nisso, tem a questão também da caracterização pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento desses saberes, dos objetivos, dos compromissos, com os resultados sanitários e os resultados econômicos, como a gente viu, tá? Além disso, fundamenta-se também, né, na questão da compreensão da atenção primária à saúde, tá? Como primeiro nível de atenção, como a gente já viu, vai enfatizar a função resolutiva desses cuidados primários, também como a gente já viu, sobre os problemas comuns de saúde, né? Principalmente com problemas crônicos, que são tratados ali na unidade básica de saúde. E a partir disso daí, né, vai se realizar e vai se coordenar o cuidado a partir desses pontos de atenção. Então, os pontos de atenção à saúde, eles vão ser entendidos como espaços que se ofertam determinados serviços de saúde por meio de uma população singular, por meio de uma população específica, daquele tipo de população e da necessidade da minha população. Além disso, a gente vai ver que nós temos exemplos dos pontos de atenção à saúde. Então, quais são os pontos de atenção à saúde para se ter uma rede de saúde? Então, a rede de atenção à saúde, gente, é a rede como um todo que a gente conhece. São todos os serviços de saúde que nós temos numa rede. Então, a rede ela é composta pelo domicílio, pelas unidades básicas de saúde. A gente vai ter as unidades ambulatoriais, as unidades especializadas, os serviços tanto de hemodiálise, de hemoterapia, de hematologia, os centros de apoio psicossocial, que são os CAPs, as residências terapêuticas. Então, tudo que engloba uma saúde e que vise todo o âmbito dessa saúde, para que todas as necessidades de uma população sejam sanadas, ou pelo menos que tenha como ser resolvida essa situação. A gente vai ter também a questão dos hospitais, né, que esses hospitais, eles vão abrigar aí diferentes pontos de atenção, tanto a parte do pronto atendimento, que é a questão ambulatorial do pronto atendimento, a parte de cirurgia ambulatorial, a parte do centro cirúrgico, na parte de urgências e emergências também, a parte de UTI, que são as unidades de terapia intensiva, tanto neonatal, pediátrica, adulto, tanto a parte da maternidade, né, complementando aí a questão da atenção básica no pré-natal, a rede cegonha, por exemplo, que faz parte disso, a questão da unidade de hospital dia, né, que é uma necessidade e faz parte da rede de atenção. Então, assim, todos os pontos de atenção à saúde, eles são igualmente importantes. Então, não existe um ponto mais importante. O hospital é mais importante que não existe isso. Cada ponto tem a sua relevância, cada ponto tem a sua importância. É uma rede, e a rede, para ela funcionar e para que todos os pontos eles caminhem bem, ela precisa de comunicação, ela precisa caminhar em rede, tá? Então, assim,
o que interessa mesmo é que se cumpra, na verdade, os objetivos da rede de atenção à saúde. E isso diferencia demais. Então, assim, ó, é importante a gente lembrar que o que vai diferenciar a rede, né, de cada ponto de atenção é apenas a questão da densidade tecnológica. Aqui na atenção primária eu trabalho de uma forma, é uma característica da atenção primária. Na secundária eu tenho uma tecnologia diferente, na terciária com certeza também uma caracterização totalmente diferente. Porém, todas são importantes e todas precisam caminhar juntas, trabalhar juntas, porque todas se complementam. E a questão de assegurar o serviço. Ah, mas isso tudo é muito bonito, isso tudo no papel é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu preciso assegurar o serviço a essa população. Então, como é que eu asseguro esse serviço? Como é que eu assumo um compromisso com a melhora de saúde dessa população? Como é que eu assumo que eu vou integrar, que eu vou articular a lógica desse funcionamento da rede e na rede de atenção à saúde? Então, assim, a questão da qualidade, da eficiência desses serviços, do sistema. Então, assim, na verdade, o que se faz necessário nesse processo é justamente a criação de mecanismos que sejam formais, tá? De contratualização entre os entes reguladores, financiadores e as prestadoras de serviço. Então, tudo é através de um contrato, tá? De uma contratualização de convênios. Essa parte não é tão interessante assim. Vocês ainda não vão entender tão perfeitamente essa questão de contratualização, porque isso faz parte muito da questão de gestão. Mas vocês precisam saber que existe essa palavra, essa questão de contratualização do serviço, tá? Então, assim, quando eu falo da contratualização de gestão, eu preciso entender os objetivos. O que é que se destaca nesses objetivos? Então, assim, a contratualização ela é importante por quê? Porque ela vai melhorar o nível de saúde da população, ela vai responder com efetividade às necessidades dessa população, daquela região, ela vai obter um efetivo e rigoroso controle sobre o crescimento das despesas de origem pública, né, com a saúde. Ela também vai alcançar maior eficiência gestora do uso de recursos escassos, maximizando o nível de bem-estar, né? Então, lembrando que saúde não é apenas a ausência de doenças, então, a partir daqui a gente vê o conceito, né, totalmente modificado. Coordenar as atividades das partes envolvidas. Continuando aqui, ela vai ter também a questão de assegurar a produção de um excedente cooperativo, distribuir os frutos desta cooperação, assegurar que os compromissos sejam cumpridos, né? É uma contratualização, é um contrato, é um convênio, e disponibilizar em tempo útil a informação de produção, de financiamento, desempenho, qualidade, acesso, de forma a garantir de forma adequada todos os níveis de informação ao cidadão e todos os níveis de atenção ao cidadão. E para isso, quando isso tudo acontece, será que a gente consegue superar todos os problemas? Gente, essa questão de contratualizar a saúde, tá? Não vai apenas assim na questão do cuidado de saúde, tá bom? É uma questão muito mais macro, porque ele vai em um conjunto de sistemas, né, para a superação desses problemas tão necessários. Então, assim, a inovação dessa questão, desse modelo de contrato de gestão, ele vai superar alguns problemas cruciais que nós tínhamos e alguns que nós temos até hoje, né? Então, ele vai passar de uma abordagem populacional isolada, né, apenas naquelas questões hospitalocêntricas ou dos centros de saúde antigos, para uma contratualização de âmbito da região de saúde. Então, ele vai seguir critérios de adscrição de população estratificada, questão territorial, pela questão do grau de risco daquela população. Então, cada pessoa vai ser atendida de acordo com o seu grau de risco, tá? Isso aborda os diferentes estabelecimentos de saúde em termos de rede de cuidado. Outra coisa, deixa eu passar aqui. Outra coisa que a gente vai ver
na questão de superar esses desafios? É o contínuo aumento dos gastos para a prestação de serviços de alto custo devido ao tratamento tardio de condições e agravos sensíveis à atenção primária à saúde. Então, o que a gente tem? A gente tem um gasto contínuo, um gasto totalmente que seria evitável, né? Então, digamos que ele é desnecessário, que a gente conseguiria evitar, tá? Na questão dessa prestação de serviços, devido a tratamento de condições que seriam de fácil acesso, que teriam que ser de fácil acesso à atenção primária à saúde, tá? Pela introdução de ferramentas de microgestão. E a gente, através dos incentivos financeiros, por pagamento de desempenho individual e institucional. Então, não teríamos todo esse problema. Então, é uma alternativa, né? Então, assim, além disso, né, a questão também de superar a questão dos problemas, de promover a participação efetiva do cidadão, né, da comunidade nesse processo de contratualização, tá aí a questão da participação social, nomeadamente através da participação organizada e permanente desses usuários. Outra coisa que nós iremos ter aí uma questão dos fundamentos da rede da atenção à saúde. Então, ela é bem fundamentada e ela vai ter aí uma questão a primeira coisa, economia de escala. O que é isso? Tá? A economia de escala ela vai ocorrer basicamente quando os custos médios de longo prazo diminuírem. Olha que avanço. Então, quando os custos médios de longo prazo, eu tenho custos na saúde que eles são eternos aí, ou então eles são muito longos, né? Dependendo da situação, dos programas que são utilizados. Então, à medida que eu aumento o volume de atividades e os custos fixos, eles começam a se distribuir por um maior número dessas atividades, sendo que o longo prazo é que fazia com que eu gastasse, né? Porque eu tenho uma rotatividade grande, então um período de tempo suficiente para que todos os insumos eles sejam variáveis. Então, vai ocorrer uma diminuição desse gasto. Então, dessa forma, a concentração do serviço que é caro e que eu tenho demanda alta, o que é que vai acontecer? Em determinado lugar, ele vai ser mais lógico. A gente vai conseguir racionalizar esse serviço, vai conseguir fazer um serviço de qualidade, vai conseguir otimizar o resultado desse serviço, tá? E vai conseguir também que esse serviço ele seja instalado da forma em que o município necessita, que aquela região de saúde necessita. A questão da qualidade, tá? A qualidade é um dos objetivos fundamentais do sistema de atenção à saúde e da rede de atenção à saúde, pois ela é a qualidade na prestação do serviço, tá? Então, assim, a qualidade ela vai ter aí alguns pontos que a gente precisa entender. Então, a qualidade na atenção à saúde, ela pode ser melhor compreendida com o conceito de graus de excelência do cuidado, tá? Então, são graus de excelência do cuidado que a gente vai ver. E pressupõe avanços e retrocessos nas 6 dimensões. Então, a parte da qualidade, ela é muito importante, não é à toa que ela é um pouquinho extensa. Então, a gente vai ter a parte da segurança, que a segurança é basicamente reconhecer e evitar situações que podem gerar os danos enquanto se tenta prevenir, diagnosticar e tratar determinado paciente. Aí a gente vai ter também a questão da efetividade. Efetividade, gente, é você utilizar do conhecimento, né, conhecimento de causa, conhecimento, né, que a pessoa tem, para implantar ações que fazem a diferença. Então, utilizar de conhecimento que produzam benefício ao usuário. Isso é ser efetivo, é ter efetividade dentro do processo de saúde. Outra coisa, questão da centralidade na pessoa. O usuário, ele é o centro da atenção, né? Então, assim, deve ser respeitado todos os seus valores, todas as suas expectativas, tudo que envolve a questão de um cuidado à saúde, a questão da autonomia desse usuário, a questão da vontade desse usuário, tudo tem que ser respeitado. A questão da pontualidade, então, cuidado no tempo certo. Então, a gente não pode simplesmente ver que uma situação ainda é aguda e deixar para que ela vire crônica e depois que eu vou buscar
atingir o resultado que eu precisava para aquela pessoa. Então eu tenho que buscar evitar esses atrasos, porque esses atrasos são potencialmente danosos na vida do paciente. Então, cuidar sempre no tempo certo, cuidar em tempo hábil. Se é uma condição fácil de cuidar, isso aqui não importa, não posso deixar que isso se agrave. Questão da eficiência, então, evitar o desperdício ou ações desnecessárias e não efetivas, né? A gente fala, fulano é eficiente, então, fulano, o que fulano faz? Ele evita desperdício, ele faz ações efetivas, ações que vão resolver o problema, ações resolutivas, e, logicamente, a questão da equidade, né? Que vai englobar a questão das características pessoais de cada indivíduo, de cada usuário de uma determinada sociedade, por exemplo, o local de residência, a escolaridade, e aí já vai uma questão, ver a vulnerabilidade daquela família, se tem ou não, a questão social em que vive, a questão do poder aquisitivo, e todos esses processos que a gente já tem conhecimento. A questão da suficiência, né? Suficiente, é ser suficiente. Então, são um conjunto de ações, de serviços que vão estar ali disponíveis em quantidade e qualidade. Não adianta eu ter quantidade, não ter qualidade, não adianta também eu ter qualidade, não ter quantidade para oferecer para minha demanda, porque eu tenho que ser suficiente, né? Então, eu tenho que atender a demanda, a necessidade de saúde da minha população. Isso vai incluir todos os cuidados na questão da rede de saúde, tanto do primário até lá o de maior complexidade. Então, eu vou cuidar tanto da parte primária, secundária, terciária, reabilitação, processo preventivo, paliativo, tudo realizado com qualidade. E se eu tiver qualidade, tenho que ter quantidade. Se eu tiver quantidade, tenho que ter qualidade. Então, são expressos em números, tá? E no processo qualitativo também. A questão do acesso, né? O acesso, ele é visto e ele é cobrado e sempre vai ser algo muito presente dentro da saúde coletiva, tá? Então, assim, o acesso, ele é basicamente conceituado e ele vai significar aí a questão de ausência de qualquer tipo de barreira que eu tenha entre o usuário. Então, seja essa barreira geográfica, porque o usuário mora não sei aonde, numa localidade lá que não tem carro, não sei o que, então tenho que resolver esse problema, eu tenho que ir, seja por uma questão financeira, seja por questão de organização do serviço, seja por uma questão cultural mesmo daquele usuário, seja por uma questão independente, vai ser independente. Então, a gente tem que promover, sim, acesso. Além de que a gente vai avaliar a questão que o acesso, ele precisa analisado através da disponibilidade do usuário e da equipe, da comodidade do usuário e da equipe e da aceitabilidade do serviço também pelos usuários, tá bom? E aí a gente vai ter a questão da disponibilidade de recursos, que é outro fator importante para o desenvolvimento das redes de atenção à saúde, tá? Então, recursos escassos, sejam eles recursos humanos ou recursos físicos, recursos financeiros, eles devem sim ser concentrados e estar concentrados, tá bom? Se daquela questão dos menos escassos, eles devem ser desconcentrados, tá? E aí a gente tem a questão das diretrizes, tá? E estratégias para implementação dessas RAS. Então, a transição entre o ideário das redes de atenção à saúde e sua concretização ocorre através de um processo contínuo que perpassa o uso de estratégias de integração que permitam desenvolver sistematicamente o conjunto de atributos que caracterizam um sistema de saúde organizado em rede, tá? Então, aqui, ó, como é que eu vou conseguir organizar essa rede? Eu tenho que pensar que a rede ordenadora vai ser a atenção primária à saúde. Então, para que eu consiga
determinar e que eu consiga realizar essa coordenação do cuidado e ordenar essa organização da rede de atenção na estratégia de saúde da família, já que ela é vinculada à estratégia de saúde da família, eu preciso fortalecer a minha atenção primária. E para que eu fortaleça a minha atenção primária, eu tenho que utilizar de estratégias para que eu consiga chegar ao meu objetivo. Então, dentro dessas estratégias, existem algumas que a gente vai tratar. Então, dentro delas, a gente tem a questão de realizar oficinas na questão das micro e macro regionais, tá bom? Sobre essas questões das redes de atenção à saúde, sobre a planificação, territorialização da atenção primária à saúde. Logicamente, a gente vai pensar na questão dos estados, dos municípios. Eu procuro ampliar dessa forma a compreensão sobre a organização dessa rede, eu procuro qualificar esse planejamento do sistema a partir da APS. Então, eu preciso promover encontros ou promover aulas, encontros, situações em que municípios e estados saibam o que é a RAS, como é essa planificação dentro da atenção primária. Eu preciso planejar e eu preciso qualificar esse profissional para que organize o serviço direito. Não adianta eu colocar lá tudo lindo e maravilhoso e o meu profissional não sabe. Meu profissional tem que ser treinado. Tá? Então, assim, a gente também vai rever e ampliar a política do financiamento da atenção primária à saúde com base na programação das necessidades dessa população estratificada, a partir do desenho da territorialização, do mapeamento, do que for. É a partir disso que eu vou rever, que eu vou ampliar essa política de financiamento da atenção primária à saúde, que eu vou rever a questão dos custeios, que eu vou rever essa questão, tripartite, uma vez que o financiamento ele vem das 3 esferas de governo, municipal, estadual e federal, né? Então tem toda essa questão dessa população, as necessidades dessa população. Eu também irei propor novas formas de financiamento para que essa atenção primária dos municípios, ela cumpra os atributos, né? Então, quais são os atributos que ela tem que cumprir? Então, primeiro, contato, né, do paciente, o acesso, o contato com esse paciente através das várias diretrizes que a gente tem dentro da atenção básica. Longitudinalidade do cuidado. Então, eu tenho que fazer com que esse usuário, sim, se identifique, que ele vá na unidade, que ele busque realmente o cuidado. Então, eu tenho que ter a longitudinalidade do cuidado. Não é a longitudinalidade da doença, é do cuidado. A gente pensa em prevenção quando a gente fala de atenção básica, tá? A questão da integralidade da assistência, a integralidade do cuidado também. A coordenação, a centralidade na família, uma vez que a gente fala de estratégia de saúde da família, então a gente pensa numa abordagem familiar, numa abordagem comunitária, buscando sempre a orientação e buscando sempre a prevenção nessas comunidades. Além disso, a gente vai necessitar de criar condições favoráveis, né, para a questão desses profissionais, valorizar esses profissionais de saúde. Então, a gente precisa visar a fixação desses profissionais, reter essas equipes de saúde. Em especial, a gente fala do médico, porque ainda existe essa questão do modelo curativo. Então, às vezes, pode ter 10 enfermeiros bons dentro da unidade, mas o paciente ele quer ver o médico, ele quer ter o atendimento médico. Às vezes, ele não tem necessidade do atendimento médico. É aí que mora a questão do acolhimento que a gente viu também. É aí que mora também a questão de ampliar a questão da atuação da atenção primária, de fazer com que essa população entenda o que a atenção primária faz, a questão do apoio matricial dessas equipes de saúde da família junto aos antigos NASF, né, que vão se transformar em equipes multiprofissionais. Então, essas equipes elas vão desenvolver ações, como, por exemplo, incentivar a organização dessa questão da APS sim ser porta de entrada, incluir o acolhimento, incluir a humanização, isso tudo no atendimento.
Além disso, a questão de integrar a promoção da vigilância em saúde na APS, né? Lembrando que é um território único, é uma articulação dos sistemas de informação e os agentes de vigilância em saúde, eles precisam estar inseridos nesse processo e a atenção primária inserida também nos outros processos. Então, incorporar a prática de gestão da clínica para prover um contínuo de qualidade e segurança para o usuário, induzir a organização das linhas de cuidado com base nas realidades locais e regionais, identificando os principais agravos e condições, planejar e articular, né, essas ações e serviços de saúde e a partir desses critérios o acesso qualificado em tempo e em resposta. Em tempo e em resposta hábil para o meu paciente. Eu tenho que pensar também na ampliação, né, do financiamento, do investimento que precisa ser feito, na questão da infraestrutura dessas unidades básicas de saúde, na melhora da ambiência do local de trabalho, para o profissional, para o usuário. Isso tudo tem que ser pensado e repensado, tá? Então, assim, todas essas propostas de fortalecimento da atenção primária à saúde, elas servem sim para a questão da realização da coordenação desse cuidado, de ordenar esse processo de organização da saúde. Então, a priori, nós vimos aqui a questão das redes de atenção à saúde, a gente conceituou esses processos dessas redes de atenção à saúde, processos que foram necessários e que são necessários, né, a partir dessa primeira portaria instituída em 2010, a portaria de número 4.279 de 2010, dezembro de 2010. Então, a partir dessa portaria, começou-se a questão da criação realmente das RAs, né, da questão de incorporar essas práticas clínicas, essas necessidades de saúde, e essas necessidades de saúde dessa população. Então, é a partir disso que a gente começa, sim, a pensar em rede, a pensar em como trabalhar em toda essa rede, a como se comunicar, a como prover para o usuário todo essa questão regional, tentando realmente ser resolutivo e resolver o problema do paciente como um todo. Eu tenho que resolver o problema do paciente, independente da situação. Não tem no meu município? Problema, eu tenho que resolver, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, vocês entendam esse processo aí, tá bom? E um beijo, até a próxima aula.